Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Ana Márcia e hoje nós teremos mais uma aula de ciências. O tema da nossa aula de hoje é como podemos ver e estudar as células. Vamos dar início então? Bem, as células são estruturas que na imensa maioria dos casos não é visível a olho nu. A visão humana normalmente consegue ver objetos que medem até aproximadamente a 10ª parte de 1 milímetro. A maioria das células medem menos do que isso. Como nós podemos ver aí na imagem abaixo, nós temos um exemplo do tamanho de 1 milímetro. Coloquei aqui para vocês a imagem de uma régua para que vocês vejam o tamanho de 1 milímetro nesse primeiro pontinho, na primeira seta que vocês estão vendo. Aí nós temos a marcação de 1 milímetro. Então, as células, a maioria delas medem menos do que 1 milímetro, o que dificulta que nós possamos vê-las a olho nu. Então, como é que nós vamos poder estudar as células se nós não conseguimos vê-las a olho nu? Então, para que o ser humano consiga distinguir estruturas tão pequenas assim, são necessários instrumentos de aumento, como, por exemplo, os microscópios, que possuem lentes de aumento. Existem basicamente dois tipos de microscópios: microscópio de luz e microscópio eletrônico. São os dois tipos de microscópio existentes para que possamos estudar as células. Então, os microscópios são os instrumentos mais utilizados para o estudo das células, já que são partículas mínimas, pequenas e que dificultam observar a olho nu. Vamos ver então cada tipo de microscópio. Aqui a microscopia de luz. Este tipo de microscópio utiliza a luz para iluminar os objetos. Eles possuem dois conjuntos de lentes de aumento, a ocular, por onde o observador olha, e a objetiva, voltada para o objeto observado. Aqui do lado nós temos uma imagem mostrando um microscópio de luz com as indicações aqui dessas partes do microscópio feitas no texto, que são as lentes oculares, como vocês podem ver acima na seta, as lentes objetivas, que são as que ficam direcionadas para o objeto, e a fonte de luz embaixo, que aqui reflete no objeto para possibilitar observá-lo melhor, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de microscópio de luz, com lentes oculares, corretivas e a fonte de luz, ok, pessoal? Para ser observado ao microscópio de luz, um material deve ser fino o suficiente para ser atravessado pelo feixe de luz. A amostra é colocada em uma lâmina de vidro transparente e coberto com outra pequena lâmina chamada lamínula. Estes microscópios são capazes de aumentar em até 2.000 vezes a imagem de uma amostra. Então, ao colocar uma amostra no microscópio, na lâmina de vidro, cobrir com a lamínula, jogar as luzes para que possa observar através do microscópio, a imagem ela é aumentada em até mais de 2.000 vezes para que nós consigamos observar a estrutura daquele material celular que está sendo observado. Então, esse microscópio de luz, ele tem essa função de aumentar em até 2.000 vezes ou mais a imagem que nós estamos analisando. Com uma câmera fotográfica associada ao microscópio, podemos obter imagens ao que chamamos de fotomicrografias. Usaremos muito esse termo em nossos estudos sobre as células. Então, o que são as fotomicrografias? São as imagens tiradas a partir dos microscópios, tá, pessoal? Nós costumamos ver essas imagens nos nossos livros didáticos, por exemplo, no nosso livro de ciências,
Você pode abrir e você vai observar que temos muitas imagens de células. Isso são fotomicrografias, que são fotos tiradas de microscópios, ok? A microscopia eletrônica. Os microscópios eletrônicos, que surgiram por volta do ano 1930, permitiram o entendimento mais aprofundado a respeito da estrutura celular. Estes aumentam o tamanho das amostras em até mais de 100.000 vezes. Olha só, pessoal. Lá no microscópio de luz, nós observamos que eles aumentam até 2.000 vezes o tamanho da amostra. Já que no microscópio eletrônico, nós percebemos que até 100.000 vezes que aumenta a amostra a imagem de uma amostra. Então, nós vemos, a partir disso, nós observamos a potência que é maior desse tipo de microscópio, não é? E essas amostras, a imagem dessas amostras são apresentadas em uma tela em preto e branco. Diferente também do microscópio de luz, esse aqui é possível observar através de uma tela, tipo de um computador, de um monitor, em preto e branco as imagens. As fotografias tiradas a partir desse tipo de microscópio são chamadas eletromicrografias, diferente também do nosso microscópio de luz que observamos um pouco mais antes, tá, pessoal? Microscopia eletrônica. Há dois tipos de microscópios eletrônicos, o de transmissão, que analisa os cortes ultrafinos, e o de varredura, que analisa a superfície das células e o corpo dos organismos. Foi através do microscópio eletrônico que foi possível estudar as estruturas das células, bem como os seus tipos e funções. Aí aqui nós temos a amostra dos dois tipos de microscópios eletrônicos. Esse primeiro é o de varredura, como nós podemos observar aqui na imagem, ó. Microscópio de varredura, eletrônico de varredura, e esse segundo é o microscópio eletrônico de transmissão, que eu estou mostrando aqui para vocês a imagem. A gente, só pela foto, por esta imagem, a gente percebe que um é mais avançado do que o outro. Vocês estão observando? Olha só. Esse segundo, ele tem mais ferramentas, ok? Ó. Então, o microscópio eletrônico, ele tem esses dois tipos, o de varredura e o de transmissão, tá, pessoal? Agora, a gente vai passar para o exercício. Eu quero que vocês respondam para mim essas 6 questões, elaboradas a partir do nosso conteúdo. Basta lerem o nosso conteúdo, entenderem o que fala nosso conteúdo, o que são os microscópios, a função deles, os tipos de microscópios, e vocês irão conseguir responder a nossa atividade, tá bom? Então, fica aguardando aqui o retorno de vocês. Qualquer coisa é só chamarem. Vamos lá, bons estudos, tá, pessoal?